Astrologia cabalística, Anatomia do Destino, por Rory Kenton. Tradução de Maio Miranda, editora Pensamento, canal Leconde. Caros ouvintes, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito. Caso você goste deste livro, adquira-o. E caso você goste do meu trabalho e queira auxiliá-lo, isto é possível via Pix, Apoia-se ou Vaquinha. Centavos serão muito bem-vindos. Também é possível auxiliar este trabalho comprando livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon. Os links todos estão no descritivo. Também é possível tornar-se membro aqui do canal. Há diversos valores para a contribuição e também diversos benefícios. Muito obrigada pela presença. Uma boa escuta a todos. Sexto, astrologia mundana. Neste ponto já devemos estar conscientes de que o universo é composto de 4 níveis de realidade: o mundo de ação física, formação sutil, criação cósmica e perfeição divina. Também já devemos estar familiarizados com a noção de que um ser humano tem 4 níveis correspondentes no seu organismo microscópico, a saber, um corpo carnal, um corpo sutil ou planetário, e a presença dos níveis espiritual e divino nas profundezas interiores da psique. A correspondência do mesmo tipo de materialidade e realidade é a chave para o relacionamento entre os mundos superiores e inferiores do macrocosmo e do homem. Todavia, embora a ligação exista, o grau de influência direta varia de acordo com o estágio de evolução da pessoa. Assim, por exemplo, um homem que vive apenas para comer e procriar é governado principalmente pelas leis e pela influência do mundo físico. Este nível mecânico da astrologia é o mais inferior e é a forma mais generalizada de destino terreno. Examinemos seu mecanismo e suas implicações. De acordo com os fisicistas, o mundo dos elementos e da ação emerge do nada do mesmo modo que o início da existência, na forma de diminutos impulsos de energia ou aglomerados de matéria. Esta manifestação do mundo físico é o último estágio do processo da descida dos 4 mundos, do divino para o terreno. Daqui para diante começa o processo de ascensão ou evolução, no momento em que a energia e a matéria física começam a ser organizadas, partindo dos seus estados mais primitivos e menos inteligentes e passando para organizações mais complexas e sensíveis. A primeira fase é o nascimento do átomo de hidrogênio, que é o elemento mais simples que existe no universo. Dizem que este gás surge do nada e enche a vastidão do espaço físico. Aqui não tem importância direta se as teorias da grande explosão ou da condição estável do universo são corretas ou não, porque a energia e a matéria começaram indubitavelmente com o hidrogênio. O estágio seguinte foi a conversão do átomo simples de hidrogênio em hélio. Isto foi e ainda está sendo produzido pela compressão e desintegração nuclear do hidrogênio no meio de densas e compactas nuvens de gás que se acumulam e remoinham em vórtices chamados nebulosas. O resultado da atividade atômica assim gerada foi a criação de um átomo de hélio com 2 elétrons, que precipitou um processo destinado a produzir, por escala e no decorrer de bilhões de anos, um universo físico composto de muitos elementos. A partir daqui começou a evolução para o estágio seguinte, isto é, o da materialidade molecular. Tomando como exemplo o nosso próprio sistema solar, o Sol atômico foi criado da nébula gasosa da Via Láctea, e do processo nuclear da evolução solar foi formado o sistema molecular planetário que hoje orbita o Sol. A situação, no ponto atual de evolução, é que os planetas evoluíram mais um estágio, de modo que não somente possuem campos e substâncias, atômica e eletrônica, mas cada um tem uma troca interna de materialidade e ação química. Tomando a nossa Terra, pelo menos um planeta passou para a fase mais avançada, saindo do nível de existência puramente mineral e tornando-se capaz de sustentar a vida orgânica. Essa teia de consciência celular, estendida em torno da esfera da Terra, é mantida entre os elementos líquidos e sólidos que estão embaixo e os invólucros radiantes e gasosos que estão em cima. Como parte integral da Terra, a vida orgânica é como uma pele altamente sensível, que tanto absorve como irradia a energia cósmica, substância e consciência.
A ciência pouco sabe a respeito daquilo que emana da Terra, mas no que se refere ao que emana do céu e chega aqui, alguma observação dos ciclos anuais e alguma contemplação da história natural demonstrarão os efeitos do macrocosmos sobre a Terra. Além do giro óbvio das estações, por efeito do Sol, e além do efeito da Lua sobre os padrões de crescimento, há, por exemplo, o efeito do ciclo solar, de 11 a 22 anos. Sobre as colheitas da uva, o aumento e a diminuição de certas doenças e o ritmo do comércio mundial. Numa escala ainda maior, temos as flutuações climáticas de grande amplitude, os níveis oscilantes dos oceanos e as periódicas idades de gelo. Todos estes fenômenos e outros mais são determinados pela posição crítica da Terra no sistema solar, onde ela é mantida em delicado equilíbrio entre o Sol, os planetas e a Lua. Umas poucas milhas para mais longe ou para mais perto do Sol mudariam o caráter da Terra e sua atual capacidade para receber e transmitir influências cósmicas. O conceito da influência terrestre agora está mais perto do que jamais esteve de ser admitido no chamado conjunto ortodoxo de conhecimentos, quando menos porque a descoberta do universo rádio, neste século, fez com que os cientistas percebessem que há todo um aspecto da criação física que até então fora desconhecido para o homem natural. Para o homem sobrenatural ou evoluído, a descoberta das radioemissões de Júpiter, por exemplo, não causou surpresa. Dizem que Pitágoras era realmente capaz de perceber os sinais, e através das eras, astrólogos inteligentes têm aceito o conceito da influência recíproca celeste neste nível, como sendo um fator importante na sua filosofia. O sistema solar é um conjunto altamente complexo de compensações e repulsões entre os vários planetas, de tamanhos e composições diferentes que orbitam o Sol a distâncias e velocidades diferentes. Esta é a base física de uma organização cósmica muito sutil. Se dessemos um passo atrás, no espaço profundo, talvez pudéssemos vislumbrar o sistema solar como um organismo completo. Isto se fosse possível romper o nosso ponto de vista normal, orientado para a Terra. O sistema solar está viajando numa velocidade considerável ao redor do disco da Via Láctea. Visto da nossa posição no espaço, ele daria a impressão de ser, na escala galáctica do tempo, uma espécie de pirilampo do cosmos, com os planetas tecendo uma série de revestimentos cósmicos em torno da fulgurante espinha do Sol, à medida que este se move em direção à estrela Vega. Tal entidade cósmica foi percebida como uma criatura, como um deus, pelos visionários da antiguidade que se viam existindo dentro do corpo do sistema solar, assim como as células vivem dentro do corpo do homem. Na verdade, a analogia foi levada ainda mais longe, com o Sol visto como o coração e os planetas como os órgãos do corpo do sistema solar. A Terra, por exemplo, foi considerada um órgão planetário extremamente delicado, governando a saúde do corpo do mesmo modo que a pele humana, que vai nascendo e morrendo continuamente enquanto serve o nosso organismo físico. Depois que pensamos sobre as bactérias que vivem dentro do nosso corpo e sobre nós como uma bactéria equivalente para a Terra, a concepção do sistema solar como uma entidade não é, por seu próprio direito, tão extravagante quanto parece à primeira vista. Há uma lei segundo a qual o mundo maior sempre contém o menor, e assim por diante, subindo e descendo a escala da existência. Isto nos leva à compreensão de que o próprio sistema solar como um todo está sujeito às influências galácticas. E a ciência tem conhecimento disso na presença das ondas e das partículas cósmicas que saem do centro da Via Láctea, atravessando todo o sistema solar e a Terra, e saem para a orla galáctica, talvez para afetar outras galáxias, como Andrômeda, que está a milhões de anos-luz de distância. Aqui devemos lembrar que para cada nível de existência há uma escada de tempo e espaço diferente. Assim sendo, para certas células, o nosso dia é uma vida inteira, enquanto que para nós, o ritmo de pulsação do sistema solar equivale a 22 anos da nossa encarnação. Todavia, esta oscilação do Sol não é nada quando considerada a da Via Láctea, cuja escala de tempo reduz a longa vida do Sol para o equivalente à vida de uma breve célula estelar dentro do imenso corpo da galáxia. Tendo definido a escala do esquema físico e tendo em mente os fatores acima mencionados, agora podemos examinar o significado real da astrologia mundana. Primeiramente, por definição,
a astrologia mundana se refere ao destino geral, isto é, a reação geral à influência cósmica. Comecemos com o sentido mais físico do assunto. De acordo com os historiadores da história natural, o planeta Terra atravessou muitos estágios de evolução. Primeiro vieram as várias fases minerais que a imposição do fogo criou. Depois a água transformou rochas, a água formou rochas, e estas últimas sendo os níveis mais sutis do reino mineral. Em seguida veio o estágio orgânico, com o reino vegetal preparando literalmente o terreno para o reino animal, porque o animal não pode alimentar-se diretamente no nível mineral. Estes últimos estágios dividem-se em complexidades e sutilezas cada vez maiores, não somente por causa da evolução espontânea das espécies, mas em virtude das necessidades do planeta e das mudanças provocadas pela entrada de influências cósmicas. O princípio é simples. Uma planta pode absorver e reter mais radiação do que uma pedra, e um animal pode reagir a uma escala de influência muito mais ampla do que uma planta. Assim, a evolução veio de encontro ao desejo da Terra, que precisava de organismos mais refinados e eficientes para agirem como sua pele e seus órgãos externos. Assim, desenvolveram-se grupos de vegetais e de animais que predominaram durante milhões de anos, como as grandes samambaias e os dinossauros, e depois perderam o lugar para as plantas e animais das épocas posteriores, mais adaptados a este tempo. Estas primeiras espécies extinguiram-se no planeta, do mesmo modo que a cauda humana eventualmente evoluiu no corpo e transformou no cóccix ossificado. Esta é a escala maior da astrologia mundana. O nível seguinte é o da aparição do homem sobre o planeta. Aqui foi criada uma espécie de vida contendo todos os elementos existentes. O homem tinha dentro de si os princípios mineral, vegetal e animal, de modo que, juntamente com sua consciência adicional, ele podia servir ao planeta muito melhor do que qualquer outra criatura terrestre. Não obstante, a humanidade no todo começou como seres humanos vegetais confinados num único lugar, como plantas, não se aventurando a sair dos limites do seu habitat imediato. Mais tarde, quando a humanidade evoluiu, saindo do seu estado indefeso e transformando-se numa cultura caçadora, o indivíduo passou para o estado de animal humano, com instintos tribais e de rebanho. Neste período evolutivo, quase não havia individualidade, e os homens viviam de conformidade com as situações de sobrevivência e as pressões sociais dos costumes tribais. Todas as influências eram externas, isto é, governadas pela natureza, que por seu turno era governada por aqueles estágios climáticos do planeta, por exemplo, a idade do gelo ou as idades tropicais, que por sua vez eram influenciadas pelo estado do sistema solar, e assim por diante. Foi somente com o nascimento das nações, que é algo muito maior do que a ligação direta de sangue de tribo, que a influência nova e sutil manifestou-se. Foi neste ponto que a astrologia propriamente dita foi concebida. Isto porque, nessa época, os ritmos longos e os incidentes cruciais da história de povos já tinham sido registrados e estudados. Foi percebido, por exemplo, que as nações nasciam, floresciam, murchavam e até mesmo morriam como flores. Também foi notado que, quando uma nação era criada, surgindo de uma confederação de tribos, ela adquiria um determinado caráter que podia ser relacionado com aquilo que se conhecia sobre o temperamento do ser humano nascido na mesma época do ano. Além do mais, se a data verdadeira da criação de um povo não era conhecida, podia ser inteligentemente adivinhada pelos observadores sensitivos, possuidores de conhecimentos astrológicos. Assim, no mundo antigo, eram atribuídos signos às nações, mesmo quando suas datas de fundação eram desconhecidas. Leão, por exemplo, foi atribuído à Roma Imperial, enquanto que os judeus, de mentalidade tradicionalista, foram tidos como capricornianos. Em épocas posteriores, o momento do nascimento de uma nação não somente era registrado, como também eleito, isto é, cuidadosamente escolhido. A Inglaterra é um exemplo. Guilherme, o Conquistador, fez-se coroar ao meio-dia do dia de Natal de 1066, dando assim àquele país o respeito capricorniano à lei e à longevidade política que ele tem gozado por cerca de 1000 anos. O nascimento dos Estados Unidos é outro caso ilustrativo. Sua Constituição foi formulada pela pequena nobreza colonial inglesa, que foi elaborada por fundadores que tinham treinamento maçônico no que concerne à escolha do momento de nascimento de uma nação. O momento real da assinatura da Declaração de Independência,
no dia 4 de julho de 1776, em Filadélfia, não foi casual. O sonho americano está corporificado no mapa astrológico. Este exemplo é ideal para ilustrar pormenorizadamente a essência da astrologia mundana. Para começar, o mapa astrológico da América tem um ascendente em Gêmeos. Isto lhe dará a característica física da dualidade e a divisão americana do século XIX, entre o Norte e o Sul, com sua guerra civil. E as culturas das costas Este e Oeste demonstram o aspecto gêmeo do país. O Sol em Câncer também prefigura uma nação composta de muitos estados, povos e religiões. De fato, não há nenhum outro país no mundo que haja um tal amálgama de várias raças vivendo sob uma constituição. Brancos, negros, amarelos e vermelhos vivem juntos, embora Marte em Gêmeos e no seu ascendente indique conflitos entre irmãos. O Sol na segunda casa, juntamente com Mercúrio, indica grande riqueza natural e sagacidade comercial, o que a história americana tem confirmado. Vênus na primeira casa indica o estilo americano de generosidade e hospitalidade nos primeiros encontros, a despeito do fator extremamente materialista do Sol, que favoreceria fortemente uma economia capitalista do tipo canceriano, do eu e meu. Todavia, a Lua em Aquário ilustraria o idealismo americano com sua posição neste signo de inclinações democráticas e com sua ocupação da nona casa. Aqui a Lua criou a imagem anticolonialista e anti-aristocrática que a América tem de si mesma, a despeito do seu egoísmo solar demonstrado por suas grandes corporações internacionais de negócios, que colocam os recursos de outras nações sob seu domínio comercial muito canceriano. Além do mais, a quadratura do Sol a Saturno, que se encontra em Libra e na quinta casa, pressageia uma pesada mão imperialista sobre seus dependentes e associados. Mas o trígono de Saturno com a Lua alivia esta condição e faz com que os Estados Unidos possam manter um pouco do seu idealismo. Netuno na quarta casa, a casa da segurança, indica fraude e corrupção nas questões domésticas, que é onde o foco mais refinado do exame mundano adquirirá extrema nitidez quando observamos uma determinada época da história americana, para ilustrar um exemplo da influência e da reação celeste e terrestre mundana. Em agosto de 1973, Saturno entrou em Câncer. Ele não saiu deste signo até junho de 1976. Durante este período em que o planeta do sofrimento e da aprendizagem atravessou o signo solar da América, a nação sofreu sua primeira derrota militar no Vietnã. Teve publicada escandalosas revelações acerca do seu governo. Sofreu a pior depressão econômica das últimas décadas e viu seu presidente renunciar em desgraça, uma coisa que antes jamais acontecera. Acresce que, em 1976, foi o biocentenário da sua existência. As razões astrológicas para estes acontecimentos são muito precisas. Durante este período, depois de ter entrado em conjunção com o ascendente americano, Saturno eclipsou o Marte natal, enfraquecendo assim o seu esforço militar no Vietnã. Depois percorreu a primeira casa para marcar gravemente a reputação mundial dos Estados Unidos. Ali passou sobre a posição natal de Vênus e Júpiter, reprimindo os dois benéficos que então deprimiam a posição econômica da nação e criaram o desemprego durante algum tempo. Em seguida, Saturno prosseguiu para entrar em conjunção com o Sol americano, que é o princípio da verdade. E aqui veio à tona a vergonha nacional do escândalo de Watergate. Isto porque Saturno, além de ser um professor severo, também é o planeta da justiça e da lei. A queda do presidente Nixon também está astrologicamente prefigurada. Richard Nixon é um capricorniano e Saturno é o seu regente planetário. Além do mais, Saturno está num signo oposto, Câncer, que é seu detrimento. Desse modo, a humilhação da nação e a renúncia forçada do presidente coincidiram justamente com o momento em que Saturno transitou no 8º dia de agosto de 1974, sobre a posição solar exata e original, nos 18 graus de Câncer. O Sol natal de Nixon, colocado no 18º grau de Capricórnio, recebeu um impacto negativo total um pouco mais tarde, no choque, quando Saturno colocou-se em oposição exata a ele. Nixon quase morreu. Mais tarde voltaremos a falar sobre isto. Agora já vimos como os acontecimentos terrestres correspondem aos eventos celestes e como a influência recíproca pode ser precisa.
Isto, naturalmente, pode ser aplicado tanto às grandes como às pequenas questões. Mas no que diz respeito à astrologia mundana, é muito importante compreender que, para a maior parte da humanidade, os eventos gerais contêm o particular. Com isto eu quero dizer, por exemplo, que muitos soldados americanos que combateram e morreram na Guerra do Vietnã foram capturados pelos acontecimentos nacionais que anularam suas possibilidades de um destino individual. Igual à maioria das pessoas, esses soldados viveram de acordo com as pressões externas dos costumes sociais e tribais, exceto aqueles, por exemplo, que se arriscaram à desgraça pública, como indivíduos isolados, e fugiram do alistamento militar. Contudo, aqui analisaremos mais profundamente por que, enquanto uns eram movidos por uma aversão sincera e genuína à guerra, outros, um grande número, fugiram do alistamento seguindo uma tendência anti-guerra que se desenvolvia na América, gerada pelo mesmo trânsito de Saturno. Saturno é o planeta da compreensão e da concepção a longo prazo, e qualquer um que queira sobreviver possui estas qualidades na sua visão mental. A preocupação da astrologia mundana é o desenrolar gradual da história de várias nações, uma em relação à outra, isto é, o que sucede com o padrão de desenvolvimento humano conforme ele é submetido a um clima celeste semelhante ao clima terrestre e aos terremotos. De fato, os níveis humano e elemental frequentemente expressam a mesma tensão cósmica, cada um à sua maneira. Um exemplo disso é a conjunção maciça do Sol, da Lua, de Saturno, de Vênus e de Mercúrio. Todos em Leão e todos em quadratura com Urano em Escorpião, em julho de 1976. Esse crítico esmagamento celeste determinou a ocorrência de grandes terremotos em vários países. Uma cidade chinesa contou mais de 250 mil mortos. Num ângulo mais sutil, o demolidor e inovador planeta Urano, posicionado no signo de Escorpião, oculto, porém violento, e em quadratura com o repressivo e conservador planeta Saturno, situado no signo imperial de Leão, impelido pela verdade do Sol e também pela Lua, que impulsiona as massas, provocou uma explosão racial e civil incomum em países autoritários como a República da África do Sul, a reviravolta na política da supremacia branca na Rodésia, indicando o fim de uma época colonial, a morte de Mao Tse-tung, o imperador comunista da China, o assassinato altamente simbólico do embaixador britânico em Dublin, praticado pelo exército republicano irlandês, e o surgimento espontâneo do movimento de paz na Irlanda, destinado a pôr um fim na longa guerra de guerrilhas urbanas. Todos esses incidentes são excelentes exemplos do demolidor, porém democrático Urano em quadratura com o Sol, investido de poderes imperiais. Olhando desde os mundos acima, a mecânica celeste de tais acontecimentos é muito interessante. Enquanto se movem em torno do sistema solar, os planetas sofrem tensões e alívios conforme seus corpos e campos de força entrem em conjunção ou oposição, ou formem aspectos uns com os outros. Estes relacionamentos geométricos enquadram-se em 3 classificações principais: tensa, neutra e relaxada. Uma analogia que ilustra muito bem este princípio é uma sala cheia de pessoas que passam continuamente e que se relacionam umas com as outras, de maneira amigável, indiferente ou hostil. Quando ocorre um conjunto excepcional de relacionamentos planetários, geralmente ocorre uma reação excepcional criada sobre a Terra, e estes relacionamentos rompem, temporariamente, o equilíbrio dos ritmos regulares e dão origem a guerras e desastres naturais, ou então se concentram de uma maneira tal que precipitam acontecimentos particularmente incomuns, que poderiam levar anos para manifestar-se, como, por exemplo, o nascimento de uma civilização. Um exemplo tradicional ocorreu quando muitos planetas se alinharam numa parte do céu, tão juntos um do outro que pareciam ser uma única estrela. Isto quer dizer que os planetas formaram um longo eixo de força celeste no sistema solar, que determinou um acontecimento de extraordinária potência. Tal alinhamento de planetas é relatado com o nome de Estrela de Belém, que atingiu sua força máxima sobre um determinado lugar em um determinado momento, para depois dissipar-se. Este foi um foco astrológico de força cósmica, que, teoricamente, jamais se repetirá. Se este evento realmente ocorreu ou não, talvez só tenha importância para o astrólogo cristão.
Não obstante, o princípio está correto, e muitos outros exemplos, menos perfeitos, de alinhamentos planetários registrados na história, demonstram que tais momentos e configurações são altamente significativos. A última dessas conjunções maiores ocorreu no dia 4 de fevereiro de 62. Esse foi um ano de crise mundial, quando a Rússia e os Estados Unidos confrontaram-se militarmente por causa de Cuba e a China e a Índia combateram-se nos Himalaias. 4 das mais populosas nações do mundo estiveram à beira daquilo que teria sido uma guerra global e atômica. Essa época foi um ponto crítico decisivo para a raça humana, e a ameaça de destruição nuclear em massa levou mais de uma década para desaparecer. Em escala mais ampla, ainda esperamos pelo desenrolar das implicações a longo prazo das conjunções. Do ponto de vista do nosso estudo, um tal momento teria profunda influência sobre a geração nascida naquela época, quando 5 planetas e o Sol reuniram-se em Aquário, e particularmente sobre aqueles cujos nascimentos ocorreram no dia em que a Lua também se colocou em conjunção com essa configuração planetária. Em termos de destino individual e destino cósmico, o efeito deste foco máximo sobre as vidas subsequentes ainda está para ser visto. Contudo, antes de podermos examinar tais assuntos, devemos compreender os processos físico e sutil da concepção, gestação e nascimento da carne.